tema de hoje é muito especial, é sobre a fé. E eu queria iniciar esse vídeo perguntando: quão grande é a sua fé? Quão grande é a sua certeza de que as coisas vão acontecer, independente de estarem visíveis agora, nessa sua realidade, independente de serem viáveis agora, naquilo que você está enfrentando? Segundo a Bíblia, aqui eu até anotei em Hebreus 11:1. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. E também em Hebreus 10:35-36. Não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Sem fé, nada é possível, porque Deus nos testa o tempo todo. Quando a gente está no nosso secreto fazendo nossas orações por coisas que muitas das vezes a gente sabe que não tem capacidade de dar certo, ou porque provavelmente temos muitas falhas, ou porque o cenário realmente está muito conturbado, porque muitas das vezes a gente já tentou de tudo e nada funcionou, a gente tem que ter a certeza de que pra gente pode não ser possível, mas para o nosso Deus, que opera milagres, que opera curas, que faz do impossível possível, em questões de segundos, a gente tem que entender que quando a gente coloca a nossa fé nos braços de Deus, tudo se torna possível. Tudo se torna possível, tudo se torna viável. Então hoje eu te encorajo a ter mais fé. Se você é aquela pessoa cética que só acredita, né, se você for ver, tipo o Tomé, né, só acredito vendo, eu te digo, você está perdendo muitas coisas. Porque na Bíblia o tempo todo mostram passagens de pessoas que foram curadas pela sua fé. E uma história muito linda e que me impactou muito foi a mulher do fluxo de sangue. Essa mulher, ela há 12 anos convivia com uma hemorragia que não estancava. Uma hemorragia que a perseguia por anos e anos e anos. E por isso, naquela época, ela era considerada impura. Porque na época que as mulheres sangravam e estavam no período menstrual, elas eram consideradas impuras, então elas não poderiam tocar nas pessoas. E por ela essa mulher estar nessa condição há 12 anos, ininterruptos, ela tinha que se isolar da sociedade, ela não poderia conviver normalmente com as pessoas. E na Bíblia diz que ela já havia recorrido a milhares de médicos, já tinha gastado tudo aquilo que ela tinha financeiramente para poder tentar solucionar o problema dela, e nenhum médico tinha conseguido resolver nada, mas ela tinha fé. E ela sabia que no momento certo aquilo iria acabar. Aquela doença que para muitos era incurável, né? Aos olhos dos médicos realmente não tinha mais o que fazer, que ela realmente iria conviver com isso pro resto da vida. Para ela sabia que em algum momento Deus iria ter misericórdia dessa situação que ela enfrentava, e que ela iria ser curada. Então, um certo dia, Jesus estava passando na cidade dessa mulher e ela já havia ouvido falar sobre as curas e os milagres que ele estava operando nas cidades ao redor. E ela falou para ela mesma: se eu ao menos puder tocar nas vestes dele, eu serei curada. Se eu ao menos tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada da minha doença. E ela teve uma convicção muito forte. Quando falaram que Jesus estava passando ali próximo, ela foi escondida, porque ela não podia, em tese, estar em convivência social naquele momento. E ela foi mesmo assim, com medo, mas com a certeza de que ela iria ser curada, apenas se tocasse nas vestes dele. E ela foi, a Bíblia diz que ela foi toda desajeitada, escondida assim, para não ser vista. E ela conseguiu, no meio da multidão, porque quando Jesus passava, as pessoas sempre faziam aglomerações para poder acompanhá-lo. E aí ela conseguiu passar por todos e tocar nas vestes dele. E quando ele passou
e ele sentiu a cura acontecer, ele falou: alguém me tocou. Quem me tocou? E aquele momento de tensão, né, que ela não poderia estar ali, então ela não poderia nem falar que tinha sido ela ficou calada. E aí um dos apóstolos falou para Jesus: mas Jesus, tem tanta gente aqui, como assim você está perguntando quem te tocou? Toda hora alguém está te tocando. Aí ele falou assim: não, alguém me tocou, mas alguém com fé, porque de mim sai o poder. Isso é muito poderoso, isso é muito lindo. De mim sai o poder. E aí quando ele fez de novo a pergunta quem havia tocado nele, aí a mulher falou: fui eu. Amedrontada, ela explicou a situação dela. E ela sentiu, e ela falou para ele que sentiu na hora que o fluxo havia estancado e que ela tinha sido curada. E aí Jesus falou: que linda a sua fé. Vá em paz, pois a sua fé te curou. Então, essa passagem nos mostra que mesmo em meio às adversidades, mesmo quando a gente já buscou todas as fontes de medicina, todas as possíveis formas de cura, e mesmo quando isso tudo não tiver dado certo, a gente tem que acreditar que tem um Deus soberano nos vendo, nos ouvindo e buscando estar conosco para operar esses milagres na nossa vida. Muitas vezes a gente só não alcança aquilo que a gente quer porque a gente não confia o suficiente que Deus pode agir na nossa vida. Então eu te encorajo a fazer orações mais fortes, orações mais radicais mesmo, orações envolvendo uma fé inabalável. E esse tipo de fé é um tipo de fé que pode acontecer várias situações adversas, mas até o último momento, em que houver chance de dar certo. É um tipo de fé que a gente tem que se agarrar e saber que o nosso Deus está cuidando de tudo. Então eu te encorajo a fortalecer sua fé a partir de orações, a partir de estudo da palavra, a partir de leituras de pessoas na Bíblia que passaram por situações em que a fé deles foram testadas. Eu te encorajo a você jejuar sobre aquilo que você considera uma causa impossível, mas que no seu coração você sabe que pode sim ser solucionada. A situação pode sim ter um final feliz para todos. A situação pode sim ter um desfecho maravilhoso. E eu te encorajo a ter fé e a buscar o Senhor de todo o seu coração. O vídeo de hoje vai ser mais curto, mas extremamente preciso e extremamente poderoso. Você só precisa treinar a sua fé. E pode começar hoje, com alguma situação que esteja no seu coração, que você sabe que Deus vai agir. Seja para o seu futuro, seja alguma doença que você quer que Deus haja, seja para algum familiar. Eu não sei o que você tem enfrentado, mas eu te encorajo a aumentar a sua fé. Te vejo no próximo vídeo. Se você gostou, dê um like, me siga aqui no YouTube, se inscreva no meu canal. Vai ser um prazer enorme te ter aqui comigo. E ative a notificação e os sininhos, tá bom? Um beijo e até a próxima.